Olá, boa tarde. Eu sou a professora Elisângela Santos e agora eu trouxe um pouquinho para vocês sobre a habilidade 16 de matemática do segundo ano. O que a habilidade 16 fala para nós? Estimar, medir e comparar comprimentos de lados de salas, incluindo o contorno, e de polígonos, utilizando unidades de medida não padronizadas e padronizadas, como metro, centímetro e milímetro, e instrumentos adequados. Então, para a gente estar trabalhando um pouquinho dessa habilidade, eu trouxe como sugestões algumas situações problemas para a gente estar visualizando, né? Então, a primeira situação problema que eu trago aqui é a seguinte. Com uma trena, João mediu o contorno de sua sala de aula. Qual foi a medida que João encontrou, né? Então, trabalhando, né, o contorno aqui, nós temos 15 metros, 25 metros, 15 metros, 25 metros. Então, aqui na visualização, os alunos têm que fazer a soma, né? 50 mais 15 mais 15. Então, aqui a resposta para essa atividade seria a alternativa C, 80 metros. Ainda com essa habilidade, tem uma outra situação problema. Olha, Pedro esqueceu seu skate na pista de skate municipal, que fica atrás de sua casa. Quantos metros ele irá percorrer para pegá-lo? O desenho ilustrativo da casa de Pedro, uma pista de skate. Aí aqui temos, né, 10 metros, 30 metros, 8 metros. Então, o aluno tem que somar, né, todo esse percurso, todo esse trajeto, para saber que Pedro percorreu exatos 48 metros. Essa atividade que nós trouxemos aqui, o que nós podemos estar falando além disso para explorar essa habilidade 16 em sala de aula? Olha, estimar, medir e comparar esses comprimentos implica em identificar o comprimento como uma grandeza, que ela pode ser medida. Então, bem como entender o sentido de medir, fazer uma comparação, escolhendo uma unidade de medida também, por exemplo, identificar quantas vezes a unidade cabe no comprimento a ser medido e expressar a medição com um número seguido da unidade. A percepção de que as medições de comprimento podem ser feitas com unidades não padronizadas, quais seriam essas unidades não padronizadas que os alunos podem estar utilizando? Por exemplo, os passos, pés, palitos, barbantes, até mesmo o palmo da mão. Então, uma outra sugestão que pode estar utilizando dentro de sala de aula é para o aluno medir, por exemplo, o tamanho da sua mesa, utilizando o palmo da sua mão, e ver o que ele acha que é melhor para medir. Se ele for medir o comprimento da sala, o que seria mais viável? Ele utilizar o palmo ou os passos? Então, fazer essas comparações, que para trabalhar também dentro das medidas padronizadas, o metro e os centímetros. E com o uso dos instrumentos de medida, o que a gente pode estar fazendo? Eles são uma aprendizagem já que é bem esperadas, assim como eles relacionaram a ideia de que uma medição, ela pode ser expressa por números diferentes. O que eles vão estar percebendo? Como que vai dar números diferentes? Porque, por exemplo, o tamanho do palmo é diferente do tamanho dos passos. Então, essas são as diferenças que fala. E isso dependendo da unidade de medida que ele está utilizando. E esse fato ele é determinante para que o aluno possa compreender a relação que existe entre o metro e o centímetro, por exemplo, que depois pode ser trabalhado com os instrumentos de medição padrão, né? E o que a gente pode destacar? O fato de que as medidas estão por toda parte e por isso os processos de medição, em especiais os de comprimento, eles são facilmente identificados e usados em diferentes contextos. Então é importante que sejam destacados tanto a compreensão dos atributos mensuráveis dos objetos como os processos utilizados para a medição. É importante também que os alunos aprendam a utilizar esses instrumentos de medida de comprimento. Eles têm que saber utilizar uma régua, uma trena, uma fita métrica. Embora
nós sabemos que nessa habilidade está prevendo somente a introdução das unidades de medida de comprimentos padronizadas, que é um aspecto ainda a ser considerado, a necessidade de explorar a relação de equivalência entre as unidades diferentes, né? Por exemplo, ele tem que já saber que 1 metro equivale a 100 centímetros. Aí isso são coisas que vão poder ser exploradas com o passar do tempo, sem eles saber aquelas regrinhas de transformações de unidades, mas eles têm que ter essa noção. Através desses instrumentos de medição, eles podem ter essa noção. Então, nós podemos fazer uma outra consideração, que é também fazer estimativa de medida de comprimento depois de realizar a medição, comparar com o dado real, né? Qual é a estimativa em um recurso com a estimativa, que é um recurso essencial para o desenvolvimento dessa habilidade também, nesse tema que a gente está trabalhando, né, de grandezas e medidas aí. Então, são algumas sugestões que eu trago para a gente desenvolver essa habilidade 16, que faça primeiramente, por exemplo, o aluno fazer uma medição utilizando uma medida não padronizada e depois apresente para ele os instrumentos de medidas padronizadas e fazer essas comparações, essas estimativas, para o aluno estar compreendendo realmente essas diferenças e estar conseguindo compreender que 1 metro equivale a 100 centímetros e assim por diante. Bom, espero que